Hoje eu quero falar sobre uma coisa que mudou muito a minha forma de enxergar a vida: bem-estar. Ele não pode depender somente das circunstâncias, porque é muito fácil ficar bem quando tudo está funcionando. Quando o dinheiro entrou, quando o corpo está como você queria, quando a rotina está organizada, quando o seu relacionamento está bem. As coisas elas estão acontecendo, gente, do jeito que você planejou. Então, nessa fase, qualquer pessoa consegue sentir paz. O verdadeiro desafio é quem você se torna quando a vida começa a apertar. Porque a maioria das pessoas vivem emocionalmente dependendo do que acontece do lado de fora. Se algo dar errado, elas perdem o eixo. Se recebe, por exemplo, uma notícia ruim, o dia acaba. Se enfrentam um problema, entram em desespero. E sem perceber, começam a viver reféns daquelas circunstâncias. Se a vida está boa, elas ficam bem. Agora, se a vida está ruim, elas se destroem emocionalmente. Só que a vida nunca vai estar perfeita o tempo inteiro. Sempre vão existir fases difíceis, inseguranças, atrasos, cobranças. E se o seu bem-estar depender da vida estar perfeita, você nunca vai conseguir viver em paz de verdade. Porque qualquer problema vai ter o poder de destruir você por dentro. E talvez um dos maiores aprendizados da vida seja entender que bem-estar não é ausência de problema. Bem-estar é conseguir manter o equilíbrio mesmo enquanto você resolve os seus problemas. E isso não significa você fingir felicidade, não significa ignorar o que sente e não significa virar uma pessoa fria, mas significa não entregar completamente a sua mente para o caos. Porque uma coisa é passar por uma dificuldade, outra coisa é deixar a dificuldade consumir a sua identidade. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa enfrenta uma fase ruim e automaticamente para de se cuidar, abandona os hábitos, entra em compulsão, começam a reclamar o tempo inteiro. Perde a esperança, se afasta de tudo, destrói a própria rotina. Ou seja, o problema já existia, mas ela consegue piorar ainda mais a situação através do próprio emocional. E é por isso que tantas pessoas se sabotam nos momentos difíceis, porque quando a mente perde a estabilidade, a pessoa começa a agir por impulso. E quando ela age no impulso, ela exagera, ela desiste, ela abandona processos, ela toma decisões emocionais voltadas para os padrões antigos. Por isso, é tão importante aprender a proteger o seu estado interno. Porque quando você mantém clareza, mesmo durante o caos, você sofre menos e consegue continuar. E olha que forte isso, tem gente que entrega a sua paz para qualquer situação. Uma mensagem muda o humor do dia inteiro. Uma crítica destrói a autoestima. Um problema pequeno já faz a pessoa perder completamente o controle emocional. E aí, a vida vira uma montanha russa. Mas maturidade emocional é justamente aprender a continuar firme, mesmo quando a realidade ainda não está como você gostaria. É conseguir manter presença, manter clareza, manter direção, manter equilíbrio, mesmo estando em dias difíceis. Porque muita gente passa a vida dizendo: quando tudo melhorar, eu vou ficar bem. Quando eu emagrecer, eu vou ter paz. Quando minha vida estiver organizada, eu vou conseguir respirar. Mas a verdade é que a paz não pode ficar sempre condicionada ao futuro. Senão você nunca aprende a viver no presente. E talvez o verdadeiro poder esteja exatamente nisso.
Não deixar os problemas decidirem quem você se torna. Porque pessoas fortes emocionalmente não são aquelas que nunca sofrem. São aquelas que conseguem atravessar o sofrimento sem abandonar a própria essência. Elas continuam, elas respiram, elas se organizam, mas elas não se destroem. E isso muda muito. Porque quando você aprende a manter seu bem-estar, mesmo em fases difíceis, você para de viver sobrevivendo emocionalmente e começa a desenvolver uma força interna que ninguém consegue tirar de você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!